E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que tá dando o que falar. Bitcoin e blockchain. É isso aí. Sei que tem muita gente por aí que tá meio perdida com essa história toda, mas relaxa. A ideia aqui é desvendar esse universo de um jeito que faça sentido, sabe? Isso. E pode ter certeza. Entender isso tudo é mais importante do que você imagina. Pois é. O lance é que, apesar de toda a hype, muita gente ainda não entende direito o que é Bitcoin, como ele funciona e por que ele importa. Exato. E para começar, segura essa. Tem gente prevendo que o mercado de criptomoedas pode valer a bagatela de 8,7 trilhões de dólares lá, por 2027. Caramba. É muita grana, né? Mas calma, não vamos ser vestindo por aí sem antes de entender direitinho o que está rolando. Não. E para isso, a gente vai se aprofundar em entrevistas com figuras importantes do mundo cripto, como Roger Ver, Ah, sim. Charlie Lee, Ah. Vitalik Buterin e o polêmico Craig Wright. Nossa. Preparados para essa viagem. Preparadíssimo. Então, bora lá. Para começar a entender essa história toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tá. Lá para 2008, época daquela crise financeira que abalou o mundo. Foi nesse cenário de incerteza total que um sujeito misterioso ou um grupo de pessoas, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, lançou um documento que ia mudar tudo. O White Paper do Bitcoin. O famoso white paper. 9 pagininhas que descreviam um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou seja, uma forma de fazer transações online direto entre as pessoas, sem precisar de bancos ou governos no meio do caminho. Mas como isso funciona na prática? Me explica essa mágica. Imagina um cofre gigante, com milhões de caixinhas transparentes. Cada caixinha pode guardar uma certa quantidade de Bitcoin, representada por um código digital. Para você acessar sua caixinha e mexer nos seus Bitcoins, precisa de uma chave digital, tipo uma senha super complexa. Gostei da analogia do cofre. É fácil de visualizar, né? E o mais legal é que, diferente de um cofre normal, todas as transações nesse cofre virtual são registradas no livro-razão público, que não pode ser alterado, chamado blockchain. Isso. E esse livro-razão fica copiado em milhares de computadores ao redor do mundo. Exatamente. E essa descentralização, junto com a transparência, é a base da segurança do Bitcoin. É quase impossível falsificar uma transação ou gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes, porque qualquer alteração seria detectada na hora por toda a rede. E essa ideia revolucionária logo conquistou uma galera mundo afora. Teve até um bar em Berlim, o Room 107, que começou a aceitar Bitcoin como pagamento lá em 2011, imagine só. Que legal. Cervejinha e hambúrguer pagos com Bitcoin, quem diria? Naquela época, não tinha aplicativo de carteira digital, nada disso. As pessoas usavam laptop para fazer as transações digitando aqueles códigos e nomes, era um processo meio complicado. Mas isso mostra como a galera estava animada e acreditava no potencial dessa nova tecnologia, né? A promessa era tentadora. Transações globais, rápidas, baratas e sem a mãozinha dos bancos e governos. Mas, como você pode imaginar, a jornada do Bitcoin não foi só glamour e sucesso. É verdade. À medida que a rede Bitcoin crescia, começaram a aparecer uns desafios técnicos, principalmente relacionados à escalabilidade. A capacidade da rede de processar transações era limitada pelo tamanho dos blocos, que são tipo pacotes de dados que armazenam as informações das transações. E essa limitação gerou um debate acalorado na comunidade Bitcoin. Tinha gente que queria aumentar o tamanho dos blocos para aumentar a capacidade da rede e permitir que o Bitcoin fosse usado no dia a dia. Um dos caras mais famosos que defende essa ideia era o Roger Ver, conhecido como Jesus Bitcoin. O Roger Ver. Mas tinha gente que discordava, argumentando que aumentar o tamanho dos blocos podia comprometer a descentralização da rede, que é justamente um dos pilares do Bitcoin. E essa treta toda acabou levando a uma verdadeira guerra civil na comunidade Bitcoin, resultando na criação do Bitcoin Cash, uma criptomoeda que veio do Bitcoin, mas com blocos maiores. Essa divisão do Bitcoin foi um marco na história das criptomoedas, mostrando que mesmo a tecnologia descentralizada como o Bitcoin ainda estava sujeita a disputas e divergências entre seus desenvolvedores e usuários. E o mais interessante é que a tecnologia por trás do Bitcoin, a blockchain, tem um potencial que vai muito além das criptomoedas. E um dos primeiros caras a explorar isso foi o Charlie Lee, criador do Litecoin. O Litecoin surgiu em 2011 e foi uma das primeiras altcoins, ou seja, criptomoedas alternativas ao Bitcoin. A ideia do Litecoin era ser uma versão mais leve do Bitcoin, com transações mais rápidas e taxas mais baixas. O Charlie Lee acreditava que o Litecoin podia ser usado para pagamentos do dia a dia, enquanto o Bitcoin, mais escasso e com transações mais lentas, funcionaria como uma reserva de valor, tipo ouro. Faz sentido, né? Sim. Mas a grande revolução no uso da blockchain veio com o Ethereum, criado pelo Vitalik Buterin. O Vitalik. Com apenas 19 anos, o Vitalik já era um nome conhecido no mundo das criptomoedas.
Ele propôs criar uma plataforma que fosse muito mais do que só uma moeda digital. O Ethereum ia permitir a criação de contratos inteligentes, que são programas de computador que rodam automaticamente na blockchain. Para entender melhor o que são esses contratos inteligentes, pensa numa máquina de venda automática. Você coloca dinheiro, a máquina confere se o valor está certo e, se tiver, libera o produto. Esse processo é basicamente um contrato simples, com regras pré-definidas e que acontece automaticamente. Interessante. Ou pensa naquela aposta que a gente fez sobre o preço do Litecoin. A gente podia registrar essa aposta num contrato inteligente na blockchain do Ethereum. O contrato ia verificar automaticamente o preço do Litecoin na data combinada e transferir o dinheiro pro vencedor. Ia ser demais. E a beleza dos contratos inteligentes é que eles eliminam a necessidade de intermediários, garantindo que o acordo seja cumprido de forma transparente e sem chances de mudar depois. Isso abre um leque enorme de possibilidades para diversas áreas, desde o setor financeiro até o controle de estoque de produtos. E o Ethereum não parou por aí. Ele também criou o padrão ERC20, que facilitou a criação de tokens, que são como fichas que representam ativos digitais de vários tipos. Essa inovação abriu as portas para um novo jeito de financiar projetos. As ICOs, as Initial Coin Offerings. As ICOs permitiram que startups e projetos inovadores captassem dinheiro direto do público, sem precisar passar pelos processos tradicionais de IPOs, que são cheios de burocracia e exigem bancos de investimento e outras empresas no meio do caminho. Era a democratização do financiamento rolando solta. Qualquer pessoa com uma boa ideia e um computador podia lançar seu próprio token e captar recursos para tirar o projeto do papel. Demais, né? Mas é claro que nem tudo são flores nesse mundo das ICOs. Essa facilidade para criar tokens também atraiu um monte de gente mal intencionada que se aproveitou da falta de regras e da euforia do mercado para aplicar golpes e enganar investidores. É verdade, muita gente se deu mal com ICOs que prometiam mundos e fundos e no final não entregaram nada. Mas apesar dos riscos, as ICOs também ajudaram a desenvolver ideias inovadoras e trouxeram uma nova perspectiva para o mundo dos investimentos. Sim. O que é importante destacar aqui é que a blockchain, apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, já estava mostrando seu potencial para revolucionar vários setores. E as grandes empresas não ficaram de fora dessa, né? Com certeza. Gigantes como Walmart, BMW e Lufthansa começaram a usar a blockchain para otimizar seus processos, aumentar a transparência e reduzir custos. O Walmart, por exemplo, criou um sistema para rastrear alimentos na sua cadeia de suprimentos usando uma blockchain privada. Isso permite que eles saibam de onde vem cada produto, garantindo a qualidade e a segurança dos alimentos e facilitando a identificação de problemas em caso de contaminação. Genial, né? E a BMW está usando blockchain para criar uma rede de compartilhamento de dados para carros elétricos. A ideia é que diferentes empresas possam ter acesso a informações sobre as baterias, histórico de recargas e outros dados importantes para gerenciar a frota. E muitas empresas preferem usar blockchains privadas, que são controladas por um grupo específico de participantes, em vez de usar blockchains públicas como o Bitcoin. É como comparar a internet aberta com a intranet de uma empresa. Boa analogia. Blockchains privadas dão mais controle para a empresa sobre a rede e os dados, mas abrem mão da descentralização e da transparência das blockchains públicas. É uma questão de escolher a ferramenta certa para o trabalho, né? E enquanto as grandes empresas exploravam as aplicações da blockchain nos seus negócios, um novo conceito começava a pipocar por aí. A Web 3.0. O Web 3.0 é a visão de uma internet descentralizada, construída em cima da tecnologia blockchain. Imagina uma internet onde os usuários têm mais controle sobre seus dados e se libertam do domínio dos gigantes da tecnologia, tipo Facebook e Google. Seria uma mudança. E tanto, né? Imagina um mundo onde você pode usar redes sociais, guardar seus arquivos e gerenciar sua identidade online sem depender de plataformas centralizadas que coletam seus dados e lucram com sua atenção. Essa é a promessa da Web 3.0. E já tem projetos como o navegador Brave e a plataforma Blockstack que estão tentando tornar essa visão realidade. O Brave, por exemplo, bloqueia aqueles anúncios chatos e rastreadores de sites e ainda te recompensa com tokens pela sua atenção. Legal. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma que a Web 3.0 propõe. Em vez de depender de grandes empresas para intermediar nossas interações online, a gente pode usar a blockchain para criar sistemas mais transparentes, democráticos e seguros. Mas essa busca por descentralização também tem seus desafios. Afinal, a ausência de uma autoridade central pode dificultar a resolução de conflitos, aumentar os riscos de segurança e abrir espaço para golpes e fraudes. Teve o caso de uma estudante chinesa que usou a blockchain do Ethereum para denunciar um caso de assédio sexual que a universidade tinha abafado. Ela registrou a denúncia nos metadados de uma transação e a mensagem ficou gravada para sempre na blockchain, um exemplo poderoso do potencial da tecnologia para proteger a liberdade de expressão.
É um exemplo incrível, mas também levanta questões importantes sobre responsabilidade e controle de conteúdo no ambiente descentralizado. Se não tem ninguém no comando, como garantir que informações falsas ou perigosas não se espalhem na blockchain? E essa é uma das grandes perguntas que a comunidade blockchain ainda precisa responder. Se o código é a lei, como garantir que essa lei seja justa e proteja os direitos dos usuários? E essa discussão nos leva de volta para a pergunta principal. Qual o futuro do Bitcoin e da tecnologia blockchain? O Bitcoin, apesar de ter seus altos e baixos e dos desafios de escalabilidade, ainda é a criptomoeda mais valiosa e conhecida do mundo. Mas será que ele realmente pode se tornar uma moeda global, como seus criadores imaginaram? E o mistério em torno da identidade do Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, que sumiu do mapa sem deixar rastros, só aumenta o fascínio e as especulações. Quem será essa figura enigmática? O interessante é que, independentemente do futuro do Bitcoin, a blockchain já está transformando vários setores e tem o potencial de impactar profundamente a forma como vivemos e interagimos com o mundo. E enquanto a gente explora as infinitas possibilidades da blockchain, surge a figura polêmica do Craig Wright, afirmando ser o verdadeiro Satoshi Nakamoto. O Craig Wright, um cientista da computação australiano, apresentou documentos e códigos que, segundo ele, provam que ele criou o Bitcoin. Mas a comunidade cripto se dividiu. Tem gente que acredita nele e tem gente que acha que ele é um charlatão. A polêmica em torno da identidade do Satoshi Nakamoto adiciona mais uma camada de mistério à história do Bitcoin. Se o Wright é realmente o criador, por que ele demorou tanto para se revelar? Quais são suas reais intenções? E para aumentar a confusão, o Wright registrou centenas de patentes relacionadas à blockchain, alegando ser o pioneiro em várias áreas. Mas essa atitude gerou muita crítica, com gente acusando ele de tentar se apropriar de uma tecnologia que foi criada para ser aberta e descentralizada. O que fica claro é que a história do Bitcoin e da blockchain ainda está sendo escrita. E à medida que essa tecnologia evolui e se populariza, novas disputas, desafios e oportunidades vão surgir. No próximo bloco do Deep Dive, vamos mergulhar mais fundo nas implicações sociais, políticas e filosóficas da descentralização. Preparem-se para questionar suas crenças e imaginar o futuro onde o poder está nas mãos dos usuários e não de grandes corporações ou governos. Até lá fica a pergunta. Num mundo cada vez mais digital e conectado, como garantir que a blockchain seja usada para benefício da humanidade e não para concentrar poder nas mãos de poucos? E voltando à nossa conversa sobre o futuro da internet, essa ideia da Web 3.0, com a promessa de descentralização e mais poder para os usuários, ainda tem alguns obstáculos pela frente. Mudar para uma internet totalmente descentralizada não depende só de avanços tecnológicos, mas também de uma mudança de mentalidade, né, por parte dos usuários. A gente está tão acostumado com a facilidade, a praticidade das plataformas centralizadas, que a ideia de gerenciar nossos próprios dados, chaves privadas, identidades digitais, pode parecer assustadora para muita gente. Assustadora é a palavra. Mas e aí, quem são esses defensores da Web 3.0? O que eles querem? Eles acreditam que essa descentralização é essencial para garantir a liberdade de expressão, a privacidade e a segurança online. Eles argumentam que, concentrando poder nas mãos de poucas empresas, a gente cria um sistema vulnerável à censura, à manipulação, vigilância em massa, esse tipo de coisa. Faz sentido? E o Bitcoin? Ele se encaixa nessa história da Web 3.0. Com certeza. O Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, imaginou um sistema financeiro livre do controle de governos e bancos centrais, ou seja, totalmente descentralizado. Sim. Mas, com seus problemas de escalabilidade e volatilidade, será que o Bitcoin pode realmente substituir o sistema financeiro tradicional? Essa é uma pergunta que divide opiniões. Os fãs do Bitcoin argumentam que a criptomoeda é uma reserva de valor melhor que o ouro, protegida da inflação e da manipulação do governo. Mas os céticos apontam para a complexidade técnica, a falta de regulamentação, os riscos de segurança como fatores que impedem a adoção em massa do Bitcoin. Então o futuro do Bitcoin ainda é incerto. Digamos que é um debate em aberto. Mas enquanto isso, a tecnologia blockchain continua evoluindo, com novas plataformas e aplicações surgindo a cada dia. E o que a gente pode esperar dessa evolução toda? O mais interessante é que a blockchain está se tornando uma espécie de base para inovação, sabe? Permitindo a criação de sistemas mais transparentes, seguros e eficientes em várias áreas. Que áreas, por exemplo? A gente pode falar de gestão de cadeias de suprimentos, registro de propriedade, votação eletrônica, até mesmo a criação de novos modelos de governança. As possibilidades são infinitas. E essa onda de inovação está impulsionando o surgimento de uma nova geração de empreendedores e desenvolvedores que querem construir um futuro mais descentralizado, democrático. Isso, mas essa mudança de paradigma também levanta questões importantes sobre o papel dos governos, a necessidade de regulamentação e os desafios de garantir
A segurança e a confiabilidade no ambiente descentralizado não é tão simples assim. Com certeza. A descentralização não é uma solução mágica para todos os problemas, né? Exatamente. O que mais a gente precisa considerar? A gente precisa estar ativamente envolvido nessa construção. A descentralização exige responsabilidade, exige participação, colaboração por parte dos usuários. Então não basta só usar a tecnologia, a gente precisa entender como ela funciona e quais são suas implicações, certo? Exatamente. E enquanto a gente explora as infinitas possibilidades da blockchain, é importante manter um olhar crítico, sabe? Questionar as promessas grandiosas que muitas vezes acompanham novas tecnologias. A história nos mostra que a inovação pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Tipo a história do Silk Road, né? Aquele mercado online da Dark Web que usava o Bitcoin para facilitar a venda de drogas, de armas e outras coisas ilegais. Pois é, o Silk Road, que funcionou entre 2011 e 2013, foi um exemplo do lado obscuro do Bitcoin e da descentralização. A plataforma permitia transações anônimas e seguras, atraindo criminosos e compradores em busca de produtos ilegais. Uma prova de que a tecnologia, por si só, não garante a ética ou a legalidade. E quando o FBI fechou o Silk Road, rolou um debate intenso sobre os limites da liberdade individual, a necessidade de regulamentação, o papel dos governos na era digital. É um assunto bem É complexo. complexo mesmo. E o que esse caso nos ensina sobre a blockchain? Esse caso mostra a complexidade de lidar com tecnologias disruptivas como a blockchain. Por um lado, a descentralização e o anonimato podem dar mais poder aos indivíduos e promover a liberdade. Por outro lado, podem criar um ambiente favorável para atividades ilegais e dificultar o trabalho da polícia. É um dilema que ainda estamos tentando resolver. Enquanto a comunidade cripto busca soluções para esse dilema, as grandes empresas e governos também estão de olho na blockchain. Eles perceberam que não podem ignorar essa tecnologia. O interessante é que a blockchain, que antes era vista como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional, agora está sendo adotada por bancos e instituições financeiras como uma forma de aumentar a eficiência, reduzir custos e oferecer novos serviços. Parece que o mundo dá voltas, né? Pois é, mas essa mudança de postura também levanta preocupações sobre a centralização do poder e o controle sobre os dados. A gente precisa ficar atento a isso. Ou seja, a blockchain pode ser usada tanto para promover a descentralização quanto para reforçar o poder das grandes corporações e governos. Exatamente. E essa tensão entre a promessa de descentralização e a realidade da centralização do poder é um dos temas centrais que moldam o futuro da blockchain. Parece que a gente já tem muito que discutir sobre esse assunto. Mas, e aí, o que a gente pode fazer para garantir que a blockchain seja usada no bebê? Para navegar nesse cenário complexo, é essencial que os usuários entendam os princípios básicos da blockchain, seus benefícios e riscos, e participem ativamente da construção de um futuro mais justo, transparente e democrático. Então o futuro da blockchain está em nossas mãos. Isso mesmo. No próximo bloco do Deep Dive, vamos voltar a nossa atenção para a figura controversa do Craig Wright, que afirma ser o criador do Bitcoin. Vamos analisar suas motivações, suas ideias e o impacto de suas ações na comunidade cripto. Preparem-se para desvendar os mistérios e as contradições de um dos personagens mais polêmicos do mundo da blockchain. O Craig Wright. Voltando a ele. Acho que para entender o impacto das ações dele na comunidade cripto, vale a pena a gente analisar as ideias, as motivações por trás de tudo, né? É verdade. A gente viu que, além de afirmar ser o Satoshi Nakamoto, ele meio que se coloca como um defensor ferrenho da propriedade intelectual no mundo da blockchain. Registrou centenas de patentes relacionadas à tecnologia, o que, como a gente já falou, gerou muita polêmica. Teve gente acusando ele de tentar monopolizar um sistema que foi criado para ser aberto e descentralizado, né? E essa visão dele meio que vai na contramão da filosofia original do Bitcoin, de muitos entusiastas da blockchain que acreditam que a inovação tecnológica deve ser livre e acessível a todos. Mas qual que é o argumento dele? Por que ele defende tanto essa ideia da propriedade intelectual? Ele argumenta que a proteção da propriedade intelectual é essencial, sabe? Para incentivar o desenvolvimento, a inovação. Ele diz que sem patentes, as empresas, as pessoas, não teriam incentivo para investir tempo, dinheiro na criação de novas tecnologias. Entendi. Mas e aí, qual que é a visão da comunidade cripto sobre isso? Muita gente critica essa visão, né? Acredita que as patentes podem sufocar a inovação, criar monopólios, concentrar o poder nas mãos de poucos. Eles defendem que o desenvolvimento da blockchain deve ser colaborativo, aberto, com código-fonte disponível para todo mundo. No fundo, essa divergência de opiniões reflete um debate mais amplo sobre o papel da propriedade intelectual na era digital, né? No mundo onde a informação, o conhecimento se espalham rapidamente, como garantir que os criadores sejam recompensados pelo seu trabalho, mas sem impedir o acesso ao desenvolvimento de novas tecnologias. É um dilema complexo, sem soluções fáceis. E a blockchain, com essa natureza disruptiva, está desafiando os modelos tradicionais de propriedade intelectual,
né? Forçando a sociedade a repensar suas leis, seus valores. Enquanto a gente busca essas respostas, a blockchain segue evoluindo. Novos projetos, novas ideias pipocando a cada dia. E no centro dessa revolução está a promessa de um futuro mais descentralizado, transparente, democrático. Mas é importante a gente lembrar, né, que a tecnologia é só uma ferramenta. O futuro da blockchain, assim como o futuro da humanidade, depende das escolhas que a gente fez hoje. Verdade. Cabe a cada um de nós questionar, pesquisar, participar, construir um futuro onde a tecnologia seja usada para o bem comum e não para concentrar poder nas mãos de poucos. É isso aí. E para a gente finalizar nossa imersão no mundo do Bitcoin e da blockchain, fica a reflexão. Qual o papel que você quer ter nessa revolução tecnológica? Você vai ser só um espectador ou vai ser um agente de mudança? A gente espera que esse Deep Dive tenha te dado as informações, as ferramentas que você precisa para tomar decisões conscientes, participar ativamente da construção de um futuro mais justo, transparente e descentralizado. Afinal, o futuro é o que a gente faz dele. Isso aí. Até a próxima imersão.